E aí, meu querido, tudo bem? Como é que estão as coisas do lado daí? Espero que estejam bens, né? Do lado de cá, tá tudo ótimo, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre vetores. É uma aula que vai falar tudo sobre vetores. Então, assim, vou falar de decomposição, regra do paralelogramo, como que eu aplico Pitágoras, quando que eu não aplico. Vamos falar basicamente tudo que você precisa saber de vetores aí para o vestibular, sem enrolação. Então essa não é uma aula muito teórica, não vou ficar tipo assim, explicando cada ponto detalhadamente, é mais uma revisão zona para você ter um aspecto geral sobre a ideia de vetores. Como essa aula é destinada ao ensino médio, não vai ter decomposição de vetores em 3 dimensões, então caso é isso que você esteja buscando, recomendo você dar uma olhadinha no meu canal, tem uma playlist de mecânica geral, essa do ensino superior, provavelmente lá eu vou abordar um pouco mais sobre decomposição de forças em 3 dimensões. Aqui hoje nós vamos falar sobre tudo que envolve a ideia de vetores em 2 dimensões. Então hoje falaremos tudo sobre vetores. Para você que não me conhece, prazer, meu nome é Felipe Luz. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa por aqui. Bom, para a gente começar essa ideia, imagina que você tenha então uma caixa, tá? Então eu tenho uma caixa de madeira aqui, certo? E eu aplique uma força nessa caixa. Então imagine que eu venho aqui e aplico uma força para a direita sobre essa caixa aqui. Bom, quando você fala em aplicar uma força para a direita, a gente pode dar um valor para essa força. Vamos imaginar uma força de 400 newtons, né? É importante que você lembre do eixo cartesiano. Provavelmente você aprendeu lá em matemática que quando você trabalha com algo na horizontal, você tem o sentido positivo para a direita e o sentido negativo para a esquerda, né? Provavelmente você viu isso em algum momento do curso. E a mesma coisa acontece no eixo vertical, né? Você vai ter negativo embaixo e você vai ter positivo em cima. Então isso daqui é convencionado, tá? Isso aqui é uma convenção que se chegou, então nós vamos adaptar, vamos utilizar essa convenção para nosso conteúdo aqui também, para o nosso conteúdo aqui também. Então, imaginemos então que eu tenha uma força de 400 newtons aplicada sobre essa caixa para a direita e uma força no mesmo eixo, ou seja, tendo a mesma direção que a minha força de 400, para a esquerda com um valor aí de 300 newtons. Por que nós estamos falando em força? Porque quando você fala em vetor, você pode ter várias grandezas diferentes, né? E algumas delas, às vezes o aluno não visualiza com tanta facilidade, né? Então aceleração, velocidade, algumas grandezas vetoriais o aluno não consegue visualizar tão bem quanto a força. Então, como força é uma grandeza vetorial, eu estou trabalhando aqui com essa ideia de força, mas você pode aplicar esse mesmo conceito para qualquer grandeza vetorial, e isso é bacana. Então a gente vai pensar sempre em força, porque é mais fácil de entendermos, é mais palpável para nós, porém você sabe que o que eu estou aplicando para força é aplicado para qualquer vetor. Então você pode resolver da mesma maneira que nós estamos resolvendo este exercício, qualquer exercício que envolva a ideia de vetor, beleza? Bom, aquilo que está para a esquerda é negativo, então nós vamos dizer que nós temos 400 newtons positivo e 300 newtons negativo agindo sobre esse bloco aqui. Lembre-se de uma coisa, esse sinal aqui não significa que a força seja negativa. Eu não coloco menos 300 newtons, né? Por quê? Porque esse valor aqui é o que a gente chama de módulo, né? Então, quando o exercício te perguntar qual que é o módulo do vetor, o módulo do vetor é 300, né? 300 newtons. E se esse valor chama-se módulo, é porque não existe valor negativo. Então, dentro das grandezas vetoriais, não existe valores negativos. Velocidade não tem como ser negativa, força não tem como ser negativa, aceleração não tem como ser negativa. Esse negativo que nós colocamos, ele indica o sentido daquilo. Então, quando você fala que nós temos uma força de menos 300 newtons, você está me dizendo que é uma força de 300 newtons para a esquerda. Então, esse negativo, esse sinal que nós vamos usar aqui, ele só vai nos representar o sentido com que aquele vetor está, para que aquele vetor está indo, né? Porque esse eixo que nós determinamos, eixo horizontal, eixo vertical, ou até mesmo na diagonal, esses eixos, eles só nos trazem a informação referente à direção. O que pega mesmo é a ideia de sentido, é direita, esquerda, para cima e para baixo. Então não confunda direção e sentido, tá? São coisas diferentes.
Então, como é que eu calculo a força resultante nesse caso? É bem simples, né? Você vai dizer que a força resultante é igual aos 400, que é a força aplicada aqui na direita, menos 300, que é a força que está aplicada para a esquerda. E isso é bem fácil de você visualizar também, porque, veja se você concorda comigo. Quando você fala que você está empurrando uma caixa para a direita, e você imagina alguém empurrando essa caixa para a esquerda, né, contrário a você, acho que fica claro que essa força não vai somar a sua, não vai te ajudar a empurrar a caixa. Na verdade, essa pessoa está te atrapalhando, porque você está empurrando para a direita e ela está empurrando para a esquerda. Então, se ela está te atrapalhando, ela não está somando a você, mas ela está subtraindo, né? Ela está retirando um pedaço do seu esforço, um pedaço da força que você está aplicando está sendo perdida. Lembrando que a força resultante é aquilo que age sobre a caixa em si, tá bom? Então essa é a forma mais básica de você resolver um exercício de vetores. Só que isso só funciona para quando você tem forças ou vetores trabalhando no mesmo eixo. Tem que estar tudo na horizontal ou tudo na vertical, beleza? Agora, fique atento ao seguinte, esse quadro aqui era para mim ir montando com vocês ao longo da aula, mas eu já gravei essa aula aqui, na verdade eu gravei 2 horas de aula e eu tive um pau no computador, eu perdi tudo isso, então eu estou regravando, por isso que já está tudo meio esquematizado, tudo meio que pronto, mas caso você tenha alguma dúvida como algo vá aparecendo aqui, depois você pode deixar nos comentários, sem grilo nenhum, tá? Vamos para o próximo modelo então de vetores. Então agora se liga nisso daqui, ó, agora nós temos uma caixa novamente, a mesma caixa, tá? E nós estamos aplicando agora uma força de 30 newtons, de 40 newtons, porém essas forças não são aplicadas no mesmo eixo. Então perceba que as duas forças não estão na horizontal, assim como as duas não estão na vertical. Nós temos uma força na horizontal e uma força na vertical. Isso é o que nós chamamos de eixos diferentes, tá? Ou seja, nós temos nesse caso forças em diferentes direções. Então, aqui nós temos uma direção, aqui nós temos outra. Em física, a ideia de eixo é direção, beleza? Ok. Então, quando você tem esse princípio, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer é o seguinte. Nós devemos pegar esse vetor que está aqui e transportar ele, né? Nós faríamos uma cópia dele para cá. Nós redesenharíamos essas forças. Como assim, professor? Eu vou colocar o primeiro vetor, e aí você pode escolher se é o de 40 ou de 30. Eu coloquei primeiramente o de 30 aqui. E aonde acabar o primeiro vetor, você vai encaixar o segundo. Então você vai pegar esse segundo vetor, vai transpor ele aqui para cima, ó. Percebe? Que ele encaixa certinho aqui, né? Bom, esse é o princípio que você vai usar para fazer soma de vetores. Quando você tem eixos diferentes, você vai desenhar o primeiro, aonde acaba o primeiro você vai desenhar o segundo e assim por diante. Se nós tivéssemos mais de 2 vetores, nós poderíamos desenhar todos eles, tá? E como é que fica a resultante dessa figura aqui? Bom, a resultante vai ser do ponto inicial até o ponto final. Então, se eu comecei a desenhar os vetores aqui e acabei de desenhar esses vetores aqui, essa vai ser minha força resultante. Então, perceba que neste caso aqui, o que nós criamos é um triângulo retângulo com uma diagonal, né? E essa diagonal é minha força resultante. Para fazer cálculo de questões que envolvem triângulos retângulos, existe um teorema muito útil, chamado Teorema de Pitágoras. Provavelmente você lembra aí do tio Pete, né? O que o tio Pete falava para você? Ele falava, olha, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Então, utilizando essa ideia de Pitágoras, nós podemos pegar os valores dos vetores de 30 e 40, jogar aqui como os catetos, então 30 ao quadrado e 40 ao quadrado, e através desses valores aqui encontrar a força resultante. Então ficou assim, ó, 30 ao quadrado 900, 40 ao quadrado 1600, efetuando a soma entre esses dois termos nós temos 2500, e a força resultante, né, que estava ao quadrado, vai ser então a raiz desse termo de 2500, ou seja, a força resultante vai ser equivalente a 50 newtons. Então essa é uma forma de você resolver um exercício utilizando eixos diferentes, né, através do Teorema de Pitágoras, tá bom? Isso só vale para quando você tem vetor na horizontal e vertical, porque eles vão formar 90 graus e você vai ter um triângulo retângulo. Caso não forme esses 90 graus, aí você não pode aplicar esse método, ou seja, não pode aplicar o Teorema de Pitágoras, né?
Lembre-se disso, ok? Vamos para mais um exemplo. Bom, então se liga nesse segundo exemplo aqui agora. Aqui nós temos duas forças na vertical e duas na horizontal. Então, diferente daquele exercício anterior, né, esse daqui, que nós tínhamos apenas duas forças, uma em cada eixo, nós temos aqui mais de uma força por eixo. Então, veja como é que eu montaria esse exercício aqui. Se você colocar os vetores verticais juntos e depois os horizontais, facilita um pouco na montagem, mas fica a seu critério, qualquer forma que você montar também daria certo. Eu vou começar montando então a minha soma de vetores por esse pequenininho aqui de 10, que está na vertical, e depois eu vou somar esse de 10 a esse de 30, que também está na vertical. Então eu tenho aqui, ó, 10 e 30, certo? Então eu vou copiar, esse valor de 10 aqui, trazer para cá, e vou copiar esse valor de 30 e trazer para cá. Beleza. Então aqui nós temos um vetor de 10 e um vetor de 30 newtons. Dito isso, agora eu vou juntar os vetores que estavam na horizontal. Então é esse pequeno aqui de 20. Tá? Então onde acaba aquele vetor ali eu vou colocar esse daqui, de 20. E esse de 40 vai logo em seguida. Então onde acaba o de 20 eu vou colocar esse vetor de 40. Eu também vou trazer esses valores para cá. Então aqui nós tínhamos 20 newtons. Aqui nós tínhamos 40 newtons. Acho que eu vou alinhar eles bem em cima do vetor, para não termos dúvidas de onde está cada informação, né? Ok. Como é que ficaria então a minha força resultante, né? Como é que ficaria o valor da minha força resultante? Bom, vamos desenhar aqui a força resultante, né? O vetor começou aqui, o primeiro, né? Depois passamos por esse, e ela acabou aqui, ó. A minha soma de vetores acaba nesse ponto. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui mais nítido. Essa daqui seria a minha força resultante, olha, essa diagonal toda. Perceba que novamente nós formamos um triângulo retângulo. A diferença é que agora nós temos uma base e uma altura diferente, né? Bom, a minha altura, ela tem um valor total 10 com 30 de 40. Então, o primeiro cateto eu vou chamar de 40, ok? O segundo é esse aqui, né? Ele tem 20 aqui e 40 aqui. Então, 20 mais 40 dá 60. Então, eu vou chamar o cateto B aqui, esse cateto aqui, de 60. E pronto, agora é só você calcular a sua força resultante. Vou trazer isso daqui para cá e vamos resolvendo, ó. Força resultante vai ser igual a 1.600 mais 3.600. Somando esses dois valores, eu vou ter um valor equivalente a 5.200. Isso daria 4.600, 5.200. Exatamente. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a minha calculadora e vou digitar aqui 5.200. Vamos ver qual é o valor dessa raiz. 72,11. Então essa força resultante vai ter um valor equivalente a 72,11. Ah, professor, mas no vestibular eu não tenho calculadora, né? Gente, eu sei disso, no vestibular você não vai ter. Mas fique tranquilo que no vestibular as raízes vão dar exatas, né? Ele não vai exigir de você, num vestibular, que você saiba os valores em decimal. Ele vai permitir que os valores deem exatos aqui. Se esse valor não der exato, o que ele pode fazer é pedir para você fatorar esse termo e deixar esse número aqui em fração, tá bom? Aqui eu estou usando decimal porque não é uma aula de matemática, eu não quero testar se você sabe fazer fatoração ou não. Eu quero só te mostrar como que nós resolvemos um exercício quando você tem várias forças aplicadas em eixos diferentes. Bom, saindo dessa ideia, nós podemos chegar então na regra do paralelogramo, que é o seguinte, é você pegar duas forças que estão aplicadas, ou dois vetores, e perceber que eles não formam 90 graus entre eles, eles têm uma angulação. Nesse caso, quando você tem uma angulação entre os vetores, o que nós fazemos é desenhar um paralelogramo. E como que nós desenhamos esse paralelogramo? Simples, nós pegamos essa força de 40, tá? Juntamos, aqui eu dei uma reduzida na imagem, ela era maior, para poder caber tudo bonitinho, mas vamos desenhar esse paralelogramo aqui, ó, para você entender como que nós chegamos no desenho de um paralelogramo. Eu vou pegar o vetor de 40, que é essa força que eu estou aplicando aqui, vou desenhar ele aqui,
E eu vou pegar também esse vetor de 50 que está aqui e vou desenhar ele aqui. Você pode desenhar, nesse caso, na regra do paralelogramo, você pode desenhar os dois saindo do mesmo ponto, tá bom? E agora o que eu vou fazer é pegar esse vetor de 40 e vou replicar ele para cá, tá? Isso aqui a gente não vai levar em consideração, é só uma referência para nós podermos fazer o desenho. Então eu vou colocar isso aqui num tracejado para você entender que esse vetor aqui é um vetor referência. E esse vetor aqui de 50 que está embaixo, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou puxar ele aqui para cima. Beleza? Perceba que nesse caso, acho que dá até para a gente colocar isso aqui mais no cantinho, né? Ó. Nesse caso aqui, a força resultante, então, ela vai estar sendo a diagonal interna desse paralelogramo, tá bom? Aqui também era tracejado, é só um vetor de referência. E nós chegamos então a essa imagem. Por isso que chama-se regra do paralelogramo, porque no final a imagem em si se torna um paralelogramo. Mas professor, o senhor tinha me ensinado que para somar vetores, eu desenhava o primeiro e onde acaba o primeiro eu começava o segundo. E agora o senhor fez um desenho totalmente diferente, o senhor está me confundindo. Querido, você não precisa fazer esse formato, você pode sim manter a regra padrão, que é essa daqui, ó. Pega o primeiro vetor, aonde acaba o primeiro você desenha o segundo, certo? E aonde que vai estar a força resultante? A força resultante vai estar do começo do primeiro até o final do segundo. Não foi isso que nós vimos? Até agora há pouco ali, né? Perceba que a imagem formada é exatamente a mesma. Na força resultante, a força resultante ficou exatamente a mesma. Tanto que eu só copiei ela de cá e colei aqui. Então não importa qual é o método de desenho que você vai fazer, qual é a representação gráfica que você vai utilizar para chegar na força resultante. O importante é que essa representação gráfica chegue numa força resultante que tenha o mesmo formato, né? Essa diagonal aqui comprida, que é o que nós tínhamos de resultante para esse caso aqui, tá bom? Lembrando que o ângulo entre as forças tinha sido fornecido aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse ângulo aqui. Aqui, ó. Era um ângulo de 60 graus. Bom, sabendo essas informações, fica bem fácil você resolver. Por quê? Porque a regra do paralelograma, ela nada mais é do que uma fórmula, né? Alguns chamam ela também de equação dos senos. Equação dos cossenos. Ela vem de propriedades trigonométricas lá da matemática, né? Então você tinha aqui um vetor de 40, um de 50, você vai usar, vou apagar essa representação aqui, tá bom? Você vai usar, para resolver esse exercício, esta expressão aqui, ó. O vetor resultante, aqui no nosso caso o vetor era força, né? O vetor resultante vai ser o valor do vetor A, que eu chamei de 40, mas tanto faz a ordem, tá bom? Você podia chamar esse aqui de 50 e o outro de 40 também dava. Então, o vetor A, que eu chamei de 40, isso vai ao quadrado. O vetor B, que eu chamei de 50, também vai ao quadrado. Perceba que até aqui é o teorema de Pitágoras, né? Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. O que muda é essa compensação que a fórmula tem aqui, esse 2ab cosseno de x, né? É isso que leva em consideração a diferença angular que você vai ter nesse exercício que antes você não tinha aqui quando você estava aplicando o Pitágoras, tá? Então, esse aqui é o tchan da fórmula, né? É o que vem de novo. Então, vamos lá. 2 vezes o vetor A, que é a força de 40, vezes o vetor B, que é a força de 50, vezes o cosseno de 60. Bom, 40 ao quadrado é 1.600, 50 ao quadrado é 2.500, 2 vezes 40 vezes 50 dá 4.000, né? Se você fizer aqui 2 vezes 50 dá 100, 100 vezes 40 dá 4.000. O cosseno de 60 graus é meio, se você não sabe, lembra daquela tabelinha do seu professor de matemática lá, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de 3. Lembra disso? A raiz vai no 3, também no 2. Tem uma musiquinha de Natal que eles misturam, fazem uma paródiazinha aí e tal. Eu não sou muito de cantar, mas seu professor de matemática provavelmente cantou para você. Então você sabe isso de cabeça também. Tem esse macetinho. Eu decorei os valores já em decimal, né? Que é 0,86 para 60, no seno, no caso, né? 0,7 para 45 e meio para 30 graus.
mas você pode usar a fração porque nos vestibulares geralmente vai estar em fração, tá bom? Bom, somei isso aqui, né, 1.600 mais 2.500, deu 4.100, multipliquei esse 4.000 por meio, deu 2.000. Cuidado para não somar esses termos aqui, ó. Lembra que quando você tem uma multiplicação, você precisa primeiro efetuar a multiplicação para depois poder fazer a soma, ok? Depois efetua a adição. Então, somei esses dois termos, multipliquei 4.000 por meio, deu 2.000. Agora sim eu posso somar, né? Então, fazendo a adição aqui, 4.100 mais 2.000 deu 6.100. Joguei isso na fórmula, como isso aqui estava ao quadrado, passo para lá em forma de raiz, né? Então, nós chegamos à conclusão que a força resultante seria igual a 6.100, ou seja, a raiz de 6.100 no caso, né? Que tinha como valor final 78,1, tá? Então, aplicando a regra do paralelogramo, que é essa regrinha aqui, posso até aumentar um pouco essa letra. Aplicando a regra do paralelogramo, nós chegamos a esse valor aqui. Então, guarde essa expressão, tá? Você pode usar ela sempre que você tiver dois vetores e um ângulo entre esses vetores aqui. Ok, vamos para o final de tudo, né? Que é a decomposição vetorial, que é a minha preferida, é meu método preferido de resolver exercícios de vetores. Eu geralmente nunca uso paralelograma, eu sempre uso a decomposição de vetores. Eu decomponho e depois resolvo. Como assim, professor? Olha só, aqui eu tenho o mesmo exemplo anterior, uma caixa com uma força de 40 newtons aplicada na diagonal e uma força de 50 newtons aplicada na horizontal. O que eu estou fazendo aqui é pegando a força que está aplicada na diagonal e decompondo ela, achando qual é o valor dela em x e qual é o valor dela em y. Então eu vou transformar esse vetor que está na diagonal em dois vetores, um vetor x e um vetor y. Ah, professor, não entendi muito bem essa decomposição. Legal, então assiste uma aula só sobre decomposição de vetores, para você dar uma olhada, entender bem esse conceito. Aqui nós estamos fazendo mais uma revisão zona, lembra que eu falei no começo da aula, né? A intenção é que essa aula aqui não passe de 30 minutos. Então vamos lá, eu tenho um vetor na diagonal, esse vetor aqui ele pode ser decomposto. Então eu vou achar uma componente para ele em x, que nós chamamos de vx, tá bom? Parte do vetor em x, e nós vamos achar uma componente vy, que é o vetor, né, o pedaço desse 40 newtons que vai ficar em y aí, né? Então chamamos de vetor y. Aqui eu tenho duas setinhas, eu vou até apagar por enquanto para não confundir vocês, essas setinhas. Mas o que nós temos aqui, se você notar bem, é um triângulo retângulo, porque aqui nós temos 90 graus entre o Vx e o Vy, e nós temos o valor da hipotenusa. Quando nós temos um triângulo retângulo, aonde eu conheço o ângulo e conheço a hipotenusa, você pode resolver através das relações trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente, né? Você lembra delas, né? Tava com saudade das relações trigonométricas, tá de volta para você aí. Então, o que acontece nesse caso? Se eu quero descobrir o Vx, esse Vx é o cara que está colado com um ângulo, ó. Então, 60 graus está aqui, o Vx está bem aqui. Isso é o que nós chamamos de cateto adjacente, aquele que está junto ao ângulo. E para resolver coisas de cateto adjacente, eu uso a ideia de cosseno. Então, olha, cosseno de 60 graus, esse grau aqui, gente, não é o correto, certo? É usar só o grauzinho, sem esse tracinho embaixo, tá bom? Isso aqui é questão de fonte, mas você lembre que o grau é só assim, só a bolinha, né? Cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vamos olhar para o nosso triângulo. Eu tinha um cateto adjacente aqui embaixo, que eu chamo de Vx, e eu tinha 40 newtons para a hipotenusa. Então eu vou trocar os valores. Cateto adjacente eu vou trocar por Vx, hipotenusa eu troquei por 40. E o cosseno de 60 é meio, então eu já coloquei o valor dele aqui. Passando esses 40 que está dividindo, multiplicando, nós temos então meio vezes 40. Meio vezes 40 dá 20. Então Vx é igual a 20 newtons. Para quem tem toque, né? Eu peguei o valor de 20 que estava na esquerda e só troquei de lado. Deixei ele na direita. Muitos alunos gostam de ter o vetor, né? Ou a incógnita que você está calculando sempre do lado esquerdo e o valor numérico do lado direito. Se você tem esse toque, tá aqui, tá? Já coloquei do jeitinho que você gosta.
Bom, a mesma coisa você vai fazer com o VY. A diferença é que o VY ele não é o cateto adjacente ao ângulo, mas sim um cateto oposto ao ângulo. Então, o VY ele é o cateto oposto. Por isso, nós aplicamos seno para resolver essa parte da conta, para achar o vetor em Y. Veja só, seno de 60 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 60 é 0,86, lembrando que numa prova de vestibular você pode usar raiz de 3 sobre 2 e manter as respostas em fração. Aqui eu não estou fazendo isso porque é muito difícil eu fatorar aqui pelo Word, e como é física, eu não tenho essa pretensão de ensinar matemática para vocês, pelo menos não durante esta aula aqui, beleza? Se você tiver muita dificuldade em fatoração, deixa nos comentários aí embaixo que eu posso fazer um videozinho explicando e mostrando como é que se fatora, tá bom? Não tem problema, mas não é o intuito desta aula específica. Então aqui nós temos o cateto oposto como VY, vou repetir então VY, não sei o valor dele, e nós temos a hipotenusa como 40, né? Então esse vetor aqui diagonal é 40. 40 está dividindo, passo para lá multiplicando, essa multiplicação deu um valor de 34,64. Então, VY é igual a 34,64 newtons. Então, através da decomposição de vetores, eu achei um valor para Vx e um valor para Vy. Ou seja, é como se eu estivesse pegando este vetor daqui e estivesse desaparecendo com ele, né, deletando esse vetor e trocando ele por dois vetores, um de 20 e um de 34,64. Então, na hora de eu montar a minha associação de vetores para me achar a força resultante, né, o que eu vou fazer é pegar os vetores decompostos. Olha só, esse vetor que eu tinha de 50 newtons, eu não decompus ele. Por quê? Porque ele já está todo na horizontal. Ele não estava em dois eixos, ele não estava numa diagonal. Então eu só vou repetir ele, ó, 50 newtons. O que mais eu tenho na horizontal? Na horizontal agora eu tenho esse Vx, né, que é esse vetor aqui de baixo, que representa uma parte desse vetor de 40. Quanto vale o Vx? Calculamos, vale 20. Então, junto ao vetor de 50, eu vou inserir o vetor Vx, que vale 20. Acabou os vetores na horizontal. Vou começar a desenhar agora os vetores que estão na vertical. Então, na vertical, eu tenho a decomposição desse vetor em y, que é esse vetor aqui. Tá? Esse vetor Vy nós calculamos e chegamos ao valor de 34,64. Então, estou colocando ele aqui para cima, ok? Portanto, a minha força resultante é um vetor que liga esse começo a esse fim. Então, vamos pôr ele aqui, né? Como que eu calculo? Bom, formamos um triângulo retângulo, então eu posso aplicar simplesmente o teorema de Pitágoras novamente. Então, força resultante ao quadrado vai ser igual ao cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Perceba que o cateto A eu coloquei 70. Por que 70? Porque é 50 mais 20. Então aqui embaixo nós teremos uma base, somando esses dois termos, de 70 newtons. Dito isso, aqui eu efetuei o cálculo, né? 70 ao quadrado deu 4.900, 34,64 ao quadrado deu 1.199,93. Somando esses dois termos, chegamos a 6.099,93. E tirando a raiz, então, desse termo, nós chegamos a 78,10 newtons. Poxa, professor, eu acabei de ver esse número. Sim, como nós usamos o mesmo exemplo da regra do paralelogramo, que era 40 e 50 e o ângulo de 60, nós chegamos exatamente no mesmo valor. Ou seja, você aplicar paralelogramo ou aplicar decomposição de vetores, não muda em nada o resultado final. Você pode usar qualquer um dos dois métodos, o que te for mais conveniente, tá bom? Tem pessoas que acham isso aqui bem mais prático, né? Porque você aplica só a equação direta e já acha o resultado. Eu gosto da decomposição porque se eu tiver mais de dois vetores, você pode aplicar tudo de uma vez só. Enquanto aqui, você só pode ir de dois em dois, tá bom? Perceba que aqui eu fiz a conta com dois vetores. Para finalizarmos, nós temos a representação de um vetor decomposto, ou escrevendo um vetor, né? Como é que eu escrevo um vetor de maneira vetorial? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que quando você escreve um vetor de forma vetorial, ele leva em cima dele uma setinha, né? Que representa que esse cara é um vetor. Então, sempre que você vê um termo qualquer em física que tem essa setinha em cima,
quer dizer que é um valor vetorial. Bom, você pode escrever o vetor de duas formas. Você pode escrever o módulo de um vetor. Se você estivesse escrevendo só o módulo de um vetor, seria assim, ó. VA é igual a 50 newtons. O vetor que nós estamos escrevendo é esse diagonal aqui, tá? Então ele vale 50 newtons, né? Você pode escrever ele assim. Essa é a maneira modular de você escrever um vetor, de você representar um vetor. Agora, se você precisa representar esse vetor de maneira gráfica, se você precisa escrever esse vetor de maneira vetorial, né? Você vai escrever assim, ó, VA com a setinha em cima, para indicar que você está escrevendo um vetor, está representando um vetor, e aí você vai pôr igual, abre parênteses. O valor em x, então quanto que ele tem aqui de base, né? Essa diagonal de 50 newtons, quanto que ela tem em x? Ah, em x ela tem 40. E aí você põe o izinho. O que significa esse i com um chapéuzinho em cima? Ele é um versor. Ele indica para nós que esse 40 está no eixo horizontal, ou seja, ele está em x. Então eu sei que esse vetor A, ele vai ter 40 em x e 30j. O que é esse j? J significa que esse valor está na vertical, ou seja, ele tem 40 em x e 30 em y. Então, em vez de eu representar o valor modular, a hipotenusa propriamente dito, eu represento o vetor dizendo quais são os valores das decomposições dele, ou seja, 40 e 30. Essa é a forma de você escrever um vetor de maneira vetorial, tá? Então, quando você precisar representar de forma vetorial, é assim que você vai representar, usando os versores I e J. Se fosse 3 dimensões, teria também um versor K. Tudo bem? Isso aqui é mais difícil de você ver no vestibular, mas algumas provas de questões federais cobram. Então é importante você saber essa representação, até porque é bem simples, tá bom? Isso daqui é a representação disso daqui. Bom, por hoje é só. Então nós tivemos uma aula geral, uma revisão zona aí, temos mais de 30 minutos de aula, falando só sobre vetores. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem tudo que você precisa saber para mandar bem em exercícios desse tema, desse assunto. Na próxima aula eu vou estar só resolvendo exercícios sobre vetores. Então vai ser um tudo sobre vetores / vestibular, ou seja, somente resolução de exercícios de vestibular. Então espero vocês lá, aguardo vocês lá. Um grande abraço, não deixa de se inscrever nesse canal, curte esse vídeo, ajuda a gente, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.